Olá, pessoal, professora Nayara Negreiros de volta. E agora nós vamos continuar falando sobre competência da Justiça do Trabalho, mas nós vamos falar agora da competência relativa. Vamos lá. Muito bem. A competência relativa da Justiça do Trabalho, diferentemente da competência absoluta que nós vimos na aula passada, ela está compreendida na própria CLT, no artigo 651, que nós vamos conferir agora. A competência relativa é aquela competência que se dá em relação ao lugar onde vai ser protocolada a ação. E o que fala o artigo 651 da CLT? A competência das juntas de conciliação e julgamento, percebam que a CLT ainda traz essa expressão, juntas de conciliação e julgamento, hoje compreendidas como varas do trabalho. É determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Então, a gente vai perceber que no caput do 651, a regra geral trazida pela CLT para o local de onde vai ser protocolada essa ação trabalhista vai ser no local da prestação de serviço. Ainda que esse empregado tenha sido reclamante ou reclamado nesta lide, nesta ação. Muito bem, mas isso é o que está disposto no caput do 651. Entretanto, a gente tem 3 parágrafos que vão aqui determinar 3 exceções dentro dessa regra. Vamos aprender cada uma delas. A primeira exceção vai ser a do parágrafo 1º, no qual vai dizer que, quando for parte do dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado seja subordinado. E na falta, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. O que esse parágrafo 1º está querendo nos dizer? Quando se tratar de agente ou viajante comercial, e isso deve estar na sua prova, vai dizer que este empregado era agente ou viajante comercial. Qual é a regra que se aplica a esse empregado? Vai ser competente o local da agência ou filial de onde o empregado está subordinado. Se não tem, neste caso aqui, vara do trabalho no local da agência ou filial ao qual o empregado está subordinado, nós vamos para a regra do domicílio ou a localidade mais próxima. Então, percebam, quando estiver na sua prova a palavra domicílio, local do domicílio, somente a gente vai vincular essa informação se o empregado é agente ou viajante comercial. Primeiro, verifica se o local da agência ou filial onde ele está subordinado. Se não tem vara do trabalho ali, procura-se o local do domicílio. Se também não tem vara do trabalho ali, procura-se a localidade mais próxima. Essa é a regra do parágrafo 1º do 651 da CLT. O parágrafo 2º, ele vai dizer sobre brasileiros que trabalham no exterior. O que vai dizer aqui a letra da lei? A competência das juntas de conciliação e julgamento estabelecida neste artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Então, regra do parágrafo 2º do 651 da CLT. Empregado é brasileiro que trabalhou no exterior,
vai ser aqui competente o local da agência ou filial no Brasil, ou seja, essa empresa estrangeira, onde o empregado prestou serviços no exterior, se ele estiver aqui no Brasil, ele pode protocolar essa ação no local onde essa empresa possui agência ou filial, ou seja, sua sede aqui no Brasil, desde que não haja convenção internacional dispondo o contrário. Então, muito importante a gente ficar atento se na questão fala de alguma convenção internacional, algum tratado internacional. Parágrafo 3º. Em se tratando do empregador que promova a realização de atividade fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurada ao empregado apresentar a reclamação no foro da celebração do contrato ou na prestação dos respectivos serviços. O que isso quer dizer? Muitas empresas promovem a contratação em um lugar, mas a prestação de serviço em outra. Neste caso, o parágrafo 3º faculta aqui ao empregado escolher tanto o local da celebração do contrato quanto da prestação de serviço. Lembrando, a regra geral do caput do 651 é o local da prestação de serviço. Muito bem, então, para a gente resumir aqui, regra geral, local da prestação de serviço, que é o que está no caput. Exceção 1 é no caso de agente ou viajante comercial, e aí aqui neste caso a gente vai poder protocolar na vara do trabalho onde esteja localizada a agência ou filial em que o empregado esteja subordinado. Na ausência, pode-se procurar o local do domicílio do empregado ou a localidade mais próxima. Exceção 2, empregado brasileiro que trabalha no exterior, também vai ser competência da Justiça do Trabalho, né? E aí vai ser a sede aqui no Brasil. Exceção 3, empregador que promove a prestação do serviço fora do lugar da celebração de contrato, ou seja, ele pode escolher tanto o local da prestação de serviço quanto o local da celebração do contrato. Muito bem, mas a gente tem algumas observações a fazer. E se o empregado prestou serviço em mais de uma localidade, como é que fica? Aqui, de acordo com a doutrina majoritária, vai ser competente o último local da prestação de serviço. Isso aqui é entendimento doutrinário. E aí, ainda falando sobre brasileiros no exterior, a gente precisa, né, mais uma vez, fazer esse alerta em relação a convenções internacionais, tá certo? Se a gente tiver convenção internacional dispondo sobre essas situações, ou seja, uma convenção da OIT, por exemplo, a gente não vai aplicar esse parágrafo 2º do 651. Outra coisa também que a gente precisa chamar a atenção neste caso de brasileiro no exterior é que a gente vai ter que essa regra de competência, né, lá do 651, é uma regra processual, ou seja, uma regra de direito processual. Não fala sobre direito material, que é outra aplicação aqui. Então, apesar do 651, parágrafo 2º, admitir aqui que a Justiça do Trabalho possa ser competente para processar e julgar essa lide de brasileiro que trabalhou no exterior, o direito material vai ser aquele mais favorável ao trabalhador. Lembram do princípio da norma mais favorável, tá certo? Que é a nossa teoria, inclusive, do conglobamento mitigado ou aqui por institutos. Então, muita atenção para vocês não confundirem a aplicação de direito processual com a aplicação de direito material. Exceção de incompetência, gente. Isso pode trazer uma confusão na cabeça de vocês, por quê? Porque o CPC, ele trouxe, depois da sua reforma de 2015, novo CPC, na verdade, ele trouxe uma regra no qual ele coloca aqui tanto a incompetência, as questões de incompetência absoluta e relativa, podendo ser alegadas aqui como preliminar de contestação, tá? Isso é regra do CPC.
Mas a gente sabe que a nossa CLT tem regras próprias aqui para direito processual do trabalho. A gente só vai aplicar o CPC quando a CLT for omissa ou quando não for com ela incompatível. Então, qual é a regra que a gente vai aplicar no caso de processo do trabalho? É o artigo 800 da CLT. Quando a gente falar de incompetência absoluta, a gente vai aplicar a regra da preliminar em contestação. Quando a gente falar de incompetência relativa ou até mesmo exceção de suspeição, a gente vai aplicar a regra do 800 da CLT, que diz o seguinte: apresentada a exceção de incompetência territorial, no prazo, apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência e impeça que sinalize a existência desta exceção. Seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. O que esse artigo está querendo nos falar? Quando se tratar de exceção de incompetência relativa, você tem que apresentar uma peça própria, uma peça em apartado da contestação. Ou seja, você que é o reclamado, né, você vai apresentar na sua defesa a contestação, mas fora da contestação, se tem essa questão para ser feito o levantamento, você vai apresentar uma exceção de incompetência, uma peça própria. E o prazo aqui que o 800 nos fala é 5 dias após a notificação, aquela notificação inicial do reclamado. Então, muito bem, cuidado para não confundir, porque no processo do trabalho é diferente do CPC, do processo civil, então, muito importante. Foro de eleição, gente. O que é foro de eleição, né? É a possibilidade das partes escolherem aqui, elegerem o foro. Geralmente, você vê muito isso em contrato de aluguel, em contrato de compra e venda, nessas coisas. Entretanto, de prestação de serviços, mas não aqui com um vínculo empregatício. Neste caso aqui, dentro do processo do trabalho, dentro das relações trabalhistas, é possível foro de eleição? Não. Entendimento majoritário é inadmissível foro de eleição, ou seja, a gente tem uma regra própria do 651 da CLT que ela não pode ser mitigada, ela não pode ser ilidida pela convenção das partes, ou seja, as partes não podem aqui elegerem, escolherem, né, onde querem protocolar a ação. Isso, inclusive, está positivado na Instrução Normativa 39 do TST, que vai falar que, sem prejuízo de outros, não se aplica ao processo do trabalho em razão de inexistência de omissão ou por incompatibilidade os seguintes preceitos do CPC. Artigo 63, modificação da competência territorial e eleição de foro. Então, muito importante vocês saberem disso. E agora a gente trouxe aqui algumas questões para que vocês possam assimilar melhor esse conteúdo. Vamos lá. RS, nascida em Salvador e residente em Caldas Novas, deixa eu tirar aqui bem que minha... Pronto. Em Caldas Novas, celebrou na cidade de Itumbiara, Goiás, um contrato de trabalho com a empresa Lua Cheia, com sede no município de São Luís dos Montes Belos, Goiás, para trabalhar na cidade de Porangatu. Olha só aqui, ele celebrou o contrato na cidade de Itumbiara, mas a prestação de serviço era Porangatu. Olha a regra. A consolidação das leis do trabalho estabelece regras claras quanto à competência territorial a ser observada em possíveis conflitos de interesse surgidos na relação de emprego. Nestes termos, considerando o caso relatado. Vamos lá. Parágrafo 3º do 651 da CLT. Empresa que contratou num lugar, mas a prestação de serviço foi em outro. Ele pode escolher um dos dois lugares, mas muito cuidado. Se a questão trouxer de forma separada, né, essas duas possibilidades, você deve optar pelo local da prestação de serviço. Por quê? Porque é a regra do caput. A menos que a questão traga a possibilidade
das duas escolhas na mesma alternativa, aí você pode marcar essa. Mas se não, se ela trouxer separado, escolha a da prestação de serviço, o local da prestação de serviço, que é o caso da letra A, juízo da vara do trabalho da cidade de Porangatu. O local da prestação de serviço será competente para processar e julgar a lide decorrente da relação empregatícia. Próxima questão. A emenda constitucional 45 alterou o artigo 114 da Constituição Federal, atribuindo a competência material à Justiça do Trabalho para processar e julgar as lides decorrentes da relação de trabalho. Dessa forma, a Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar o quê? Vamos lá. Letra A. As ações oriundas da relação de trabalho, até aí tudo bem. Porém, não abrangidos os entes de direito público externo em razão da imunidade? Não, gente. Inciso 1º, né? Caput do 114 da Constituição Federal, que fala exatamente aqui das relações de trabalho, incluindo os entes de direito público externo e a administração pública direta e indireta. Letra B. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista e previdenciária, inclusive TRT e vara do trabalho a ele vinculada, olha só, muito cuidado. Quando a gente estiver falando de conflito de competência, onde a gente tem um TRT e a vara vinculada a esse próprio TRT, a gente não tem conflito de competência, tá? Então, a pegadinha nessa alternativa é exatamente isso. A vara do trabalho vinculada ao próprio TRT não gera conflito de competência, tá? Letra C. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação empresarial, não, é decorrente da relação trabalhista. E letra D. As ações sobre representação sindical entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos empregadores, corretíssimo aqui, artigo 114 da Constituição Federal, letra D. Maria Helena, nascida em Florianópolis, prestou serviços em Porto Alegre para a empresa Vencedora Produtos de Beleza, tendo sido dispensada sem justa causa. Tendo Maria Helena retornado à sua cidade natal, ingressou nesta cidade com ação trabalhista em face da sua ex-empregadora, pleiteando diferenças de horas extras e indenização por danos morais. Em razão da realização da audiência una, designada, no prazo de 5 dias a contar do recebimento da notificação, a reclamada, por meio do PJE, apresentou exceção de incompetência territorial. Neste caso, e tendo em vista o disposto na Lei 13.467 de 2017, ou seja, a nossa reforma trabalhista, vamos lá responder. Olha o que diz a letra D. O juiz não receberá exceção de incompetência territorial, uma vez que a mesma deve ser apresentada até 15 dias. Falso. Acabamos de ver artigo 800 da CLT, fala que o prazo é 5 dias. Letra C. Somente a exceção de suspeição poderá ser suscitada? Não, a gente viu também artigo 800, exceção de incompetência relativa, né, de incompetência territorial. Letra B. A exceção de incompetência territorial só pode ser apresentada na audiência una designada, sendo uma das modalidades de resposta do réu, juntamente com a contestação. Falso, vimos que tem que ser uma peça em apartado. E aí nos resta a letra A. Será suspenso o processo e, após cumpridas as formalidades legais, será decidida a exceção de incompetência territorial, quando o processo retomará seu curso com a designação de audiência, a apresentação de defesa, instrução processual perante o juiz competente. Corretíssima letra A, tá certo? Então, fiquem atentos, a exceção de incompetência territorial, ela suspende aqui o processo para que o juiz, né, possa se debruçar primeiro sobre essa questão e depois continuar os trâmites legais. Muito bem, pessoal, chegamos então aqui ao final dessa aula e a gente se vê na próxima aula com mais conteúdo sobre direito processual do trabalho. Um grande abraço para vocês.